Fala galera, meu nome é Salvatore e eu sou um empreendedor de 23 anos. Como eu já mencionei, a minha família tem escola já há bons anos. E aí eu vou dar um panorama geral para vocês de como é empreender na educação básica. Quais são as vantagens, as desvantagens, e eu vou ser bem sincero aqui para vocês, tá bom? Então eu preparei uma listinha de algumas coisas que eu acho interessante mencionar. Cara, o primeiro ponto que eu tenho para dizer sobre empreender com educação básica é que a educação básica é obrigatória, né? Ali a partir dos 4 anos de idade. Então isso é muito interessante porque você só precisa convencer o seu consumidor de que a sua escola é a melhor opção para ele, porque ele vai ter que matricular o filho dele em alguma escola de qualquer forma, né? Então a gente sabe que nesse nicho sempre vai ter consumidor, né? A gente sempre vai ter clientela. Nos últimos anos, apesar da queda da natalidade, a gente teve algumas novas demandas, né, do mercado. O próprio ensino público ele tem perdido credibilidade ao longo dos anos, com resultados que ficam aquém daquilo que os pais esperam. Nós temos também agora uma demanda maior pelo período integral, e a escola pública perdendo força, a gente acaba tendo uma escola, um nicho, né, de escolas particulares que se fortalece, que vai crescendo. Uma demanda muito interessante também que a gente tem tido ao longo dos últimos anos é que as mães não ficam mais em casa com os seus filhos, né? Era algo cultural antigamente. O pai saía para trabalhar e a mãe ficava em casa, cuidando da casa, cuidava dos filhos. Então o filho estudava meio período, voltava para casa, almoçava em casa, a mãe ajudava na lição e tudo mais. Hoje em dia a gente tem uma crescente de mães que estão trabalhando, indo ao mercado de trabalho, se especializando, e os pais continuam nesse mercado de trabalho, e com isso a gente tem uma crescente da demanda pelas atividades extracurriculares e pelo período integral nas escolas. Isso é bem interessante porque é um nicho a ser explorado. Isso claramente vai ter um custo, acaba ficando reservado para pessoas de fato que vão conseguir arcar com esses custos. Apesar de as escolas públicas também agora estarem oferecendo o período integral, né? Inclusive a gente vem observando aí uma mudança na carga horária da educação como um todo, né? Pensando realmente na parte legislativa, migrando para uma educação mais próxima de um período integral. Isso, obviamente, feito com pesquisas e tudo mais, para evitar a criminalidade entre jovens, para evitar que essas crianças fiquem na rua, possam ter acesso a drogas. Então, quanto mais tempo eles passam na escola, mais tempo eles são observados e mais tempo eles estão ali se desenvolvendo, aprendendo, e os pais ficam mais tranquilos com isso e acabam tendo mais tempo também para focar no trabalho, para focar nas suas atividades profissionais e realmente só buscar os filhos quando eles finalizam as suas atividades. Não só as mães agora estão no mercado de trabalho, como nós tivemos uma crescente no número de divórcios, né? A gente sabe que já faz alguns anos que o divórcio tem uma taxa bem alta aqui no Brasil, mas se a gente for comparar 20, 30 anos atrás, os divórcios eram bem diminuídos, né, em quantidade. Hoje em dia a gente tem, eu que estou ali, trabalho pela minha vivência prática mesmo na escola, boa parte dos alunos são de famílias com pais separados. Isso também cria uma demanda pela necessidade de período integral, pela necessidade de almoço na escola, de atividades extracurriculares, que são também um nicho de mercado. Não são todas as escolas que conseguem ter a estrutura e a equipe para conseguir oferecer um período integral para os alunos. Isso também tem um custo alto, acaba tendo um risco também de que você vai formar ali o período integral, ele vai ter um custo mais alto e às vezes as pessoas não vão poder arcar com esse custo. É quase que um novo negócio, né? Você passar para essa atividade. Mas é interessante que quem já tem a escola, já tem toda a estrutura, vai gastar mais com pessoal, com hora-aula e tudo mais, mas você pode fazer um teste aí e começar a oferecer se você ainda não começou como gestor da escola. E com esse aumento do divórcio, as mães também são obrigadas a ir buscar o sustento da sua família, né? Apesar de a gente ter a pensão, a gente observa sim uma queda da renda da família. Os pais também vão trabalhar mais, porque agora eles precisam pagar uma pensão, e as mães recebem a pensão, que na verdade é direcionada para os filhos, né? Obviamente, mas após a partilha e a pensão, as mães vão buscar amparo no mercado de trabalho para conseguir garantir um futuro financeiro mais confortável, até porque a pensão ela não é eterna, ela geralmente finaliza quando o aluno termina o ensino superior, quando ele vai para o ensino superior, né? Então isso tudo é muito interessante de a gente analisar, porque apesar de uma queda da natalidade, a gente tem aí sim uma possibilidade de crescimento do ensino particular, com queda do ensino público, com aumento dos divórcios, com a ida das mulheres ao mercado de trabalho. Tudo isso são coisas para a gente observar quando a gente está falando do mercado da educação básica. Como eu havia dito, ele é um mercado relativamente estável, exatamente pela obrigatoriedade do estudo para crianças a partir de 4 anos. O grande problema aí, se eu fosse dizer, é que
Claro que nós temos cidades no Brasil com mais ou menos escolas particulares, mas a gente tem observado como um todo um aumento da concorrência no mercado das escolas particulares. Alguns anos atrás, o mercado de escolas particulares ele era pouco profissional se a gente for observar em questão de gestão financeira, investimento. Boa parte das escolas tinham muitas informalidades e acabavam conseguindo levar esse negócio mesmo assim pela alta demanda realmente, pela obrigatoriedade da educação. Com os anos, a gente pode observar que exatamente por ser um mercado muito estável, ele cresceu muito. Muitas pessoas falaram, poxa, eu acho que vale a pena começar aqui a investir na educação básica. Acho que eu vou começar com uma educação infantil, aí começa com uma casinha, com uma educação infantil, aí o pessoal, essa criançada vai passando por esses anos, acaba criando uma demanda por um Fundamental 1 para essas crianças que se formam na educação infantil, depois Fundamental 2 e ensino médio. Por ser um negócio estável, a gente também teve um crescimento na quantidade de instituições de educação básica. Isso, juntamente com a queda da natalidade, né? E aí entra também o fator crises financeiras, né? Crises econômicas do país. Quando a gente tem uma crise econômica do país, por ter a educação pública, a depender do nicho que você tá, socioeconômico, com relação ao seu preço no mercado, esses alunos eles podem acabar indo para a educação pública, saindo dessas escolas ali, que a gente chama de escolas low cost, eles podem acabar indo dessas escolas para a escola pública. Em momento de pandemia, por exemplo, né, na época do Covid-19, a gente teve uma queda bem drástica da educação privada, porque todas essas escolas que eram low cost tiveram uma boa queda dessa quantidade de alunos que acabaram indo para a educação pública, exatamente por uma queda de renda dos pais, pais que perderam o emprego, né, que tiveram ali o seu nicho de mercado também diminuído pela pandemia. Mas as escolas que possuem uma mensalidade um pouco mais alta, né, que atendem uma classe média alta, classe alta, elas acabam tendo realmente certa estabilidade, mesmo em períodos pandêmicos, por exemplo, como a gente pôde observar, a educação online ficou muito forte nessa época, exatamente pela obrigatoriedade, né? E isso principalmente quando a gente vai para Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. A educação infantil, os pais acabam ficando um pouco mais tranquilos para colocar em escolas ou mais baratas ou até na educação pública, exatamente por não ser um período ainda com atividades muito complexas na escola. Realmente, educação infantil caiu muito na pandemia em escolas privadas. Acredito que até em escolas públicas, tá? Porque muitos dos pais às vezes preferiam, vou tirar meu filho da escola, não tá tendo nada, tá muito caro aqui e tudo mais, então eu vou tirar o meu filho, ele vai ficar em casa, e aí quando a gente for ali pros anos finais da educação infantil, ou até já entrando no Fundamental 1, a gente volta. Como é que a gente faz para crescer no mercado da educação básica? Como eu havia dito, né, aumentou muito a concorrência no mercado de escolas. Juntamente com esse aumento de concorrência, a gente observa grandes players chegando no mercado, né? Então, antigamente, esses players, eles iam se formando ao longo dos anos com uma escola que começa ali num período em que ainda tem pouca concorrência, essa escola vai se estabelecendo no mercado, ganhando nome, algumas delas inclusive fazendo material didático pela sua referência em formação de estudantes, aprovação nos vestibulares e tudo mais. E essas escolas elas iam crescendo pouco a pouco com dinheiro próprio, com dinheiro de empréstimos do BNDES ali em períodos em que a nossa economia tinha um pouco mais esse fomento para empréstimo com taxas de juros mais baixas. A gente observa que há anos atrás, então a gente tem, por exemplo, escolas como o próprio Objetivo, que cresceram muito sem necessariamente a chegada de um grande player com investimentos brutais para o crescimento imediato do negócio, né? A gente foi vendo esse crescimento mais gradual. Hoje em dia, se você for olhar, por exemplo, o mercado em capitais, né, em metrópoles, São Paulo, por exemplo, é muito difícil você começar com um investimento baixo. É muito difícil você chegar lá com um investimento que seja de 2 milhões, 3 milhões, sem que você já tenha um nome no mercado, porque obviamente a Maple Bear, por exemplo, né, ela faz um esquema de franquias e ela tem um nome já no mercado, né, ela chega bem forte no mercado. E ela tem um esquema de franquias em que as escolas começam com um investimento inicial de 3 a 5 milhões, o que para a educação não é um investimento tão alto. Começam ali com esses investimentos para uma educação infantil, por exemplo, de 3 milhões, e eles vão crescendo com o passar dos anos. Então, depois de 3 anos, 4 anos, eles iniciam um Fundamental 1, depois de mais ou menos 5 anos, iniciam um Fundamental 2, e assim vão até chegar no ensino médio.
Algumas franquias nem chegam no ensino médio, mas esse é o plano de crescimento da Maple Bear, quando a gente observa. Mas mesmo iniciando da educação infantil com um investimento um pouco mais baixo, a gente percebe que já é uma escola que chega com um grande nome no mercado. Você, sem um nome forte no mercado, dificilmente consegue entrar sem um grande investimento. A própria Evidence, quando ela chega no Brasil, ela é pouco conhecida pelos pais brasileiros, mas ela já chega com um investimento astronômico, uma estrutura sensacional, uma metodologia extremamente profissional, muito bem explicada, com profissionais extremamente qualificados. Então eles trouxeram ali professores extremamente qualificados, o corpo da direção, da coordenação, a gestão da escola muito profissional. Então você consegue ver aqui que é uma escola que chega muito forte no mercado e se estabelece rapidamente entre os consumidores, exatamente porque eles chegam com um grande investimento. E aí a gente tem grupos hoje, como o Inspira, o Baema, que são grupos aí que vão investindo em escolas e já chegam com uma grana muito alta. Então é muito difícil você se estabelecer nesse mercado sem um investidor externo. Não é impossível. Uma ótima estratégia que eu tenho observado de alguns donos de escola, donos de redes escolares, é você ir crescendo no interior. E aí, mesmo para crescer no interior, também é complicado, tá? Não tem como você crescer sem tomar empréstimos. É uma ilusão você achar que você vai ali com o lucrinho de mês a mês e investindo, você vai levar anos e anos e anos para conseguir montar uma nova unidade, para conseguir fazer uma expansão significativa que de fato impacte no mercado, né? Então, a gente consegue ver que é extremamente importante você ter uma boa relação com o banco para conseguir empréstimos interessantes, num valor interessante. E também uma prática que vem sendo adotada por escolas é a associação com investidores anjos, né? Investidores pessoas físicas, que esses investidores, eles não são como fundos de investimento e grupos extremamente grandes, extremamente fortes, que no Brasil, pelo menos, eles não fazem cheques menores, né? Eles não fazem cheques muito pequenos ali, de fato, de investimento. Então, para você receber um investimento deles, você já precisa ter um faturamento bem grande ali para níveis de empresa no Brasil. Um faturamento mínimo do mínimo do mínimo de 20 milhões anuais ali, para você realmente receber um investimento de um fundo que vai acreditar em você. Um ponto também é que se você não está fortalecido no mercado, se a sua marca não é forte no mercado, se a sua gestão... Porque uma coisa é o core business, né? O core business é a parte pedagógica e acadêmica do colégio. Muitas escolas têm essa parte bem redondinha. Só que a parte administrativa, a parte financeira do colégio, a parte contábil do colégio, no Brasil ainda, muitas das escolas não têm essa parte 100% redondinha como as empresas mais profissionais do mercado. Se você tem tudo isso muito bem organizado, muito bem profissional, você tem uma possibilidade muito maior de conseguir um investimento externo. Mas aí entra o segundo ponto. Grande parte desses grandes investidores, né, que são os fundos, os grupos, eles geralmente chegam na escola para realmente serem sócios majoritários e pegar a administração do colégio. No máximo ali eles vão manter o que já era a estrutura pedagógica e acadêmica. Mas geralmente eles fazem, e esse é um grande ponto que fica difícil de concorrer para as pequenas escolas do mercado, que eles colocam uma única estrutura de pessoal, por exemplo, para a parte financeira, para várias escolas que eles têm no grupo. Uma única estrutura administrativa para mais de uma escola que eles têm no grupo. Então isso reduz muito os custos deles e acaba dificultando a concorrência, né, para as escolas menores. Todo esse panorama que eu estou passando é um panorama bem específico e bem honesto, que eu estou mostrando toda a dificuldade de você ter uma escola, mas ao mesmo tempo aí nós temos os pontos positivos. Pela escola ser um negócio estável, uma escola não muito grande, uma escola de 400 alunos, por exemplo, 300 alunos que seja, nessa faixa, né, de 300 a 500 alunos, se você tem uma mensalidade, cara, que seria uma mensalidade que beira ali uma transição do low cost pro mercado médio, né, se você tem uma mensalidade média de R$1.000, por exemplo, com 500 alunos você já é uma empresa que fatura R$500 mil por mês. Uma coisa muito interessante é que o LTV da educação é bem alto. Então, quando um aluno ele é matriculado no seu colégio, é óbvio que não é uma certeza absoluta, mas a probabilidade é muito grande de que ele fique pelo menos um ano com você. Então vai ser um ano recebendo R$1.000 daquele aluno todos os meses. Uma coisa muito interessante também é que se o aluno ele já está matriculado no seu colégio, não é que nem outros nichos de mercado que as pessoas trocam tão facilmente. Até porque é uma questão muito profunda
a educação e a formação dos filhos das pessoas, né? Os clientes, eles acabam colocando o filho lá numa escola com a intenção de mantê-lo até o final, pelo menos, do ciclo. E aí, por exemplo, o cara vai ficar lá do sexto ano até o nono, pelo menos, se ele pensar em mudar para o ensino médio, para alguma outra escola específica que ele julgue melhor para o ensino médio, mas mesmo assim, sempre a intenção dos clientes é que o filho fique por muitos anos naquele colégio. Até porque a mudança de uma escola para outra é algo um pouco drástico na vida de uma criança que cria ali um círculo social, que cria ali amizades, que se afeiçoa com os profissionais, com os professores, com a metodologia da aplicação do ensino para aquela criança. Então, é praticamente uma mudança de cidade para uma criança mudar de escola. Isso, inclusive, é algo muito interessante de ser analisado, porque nos últimos anos, eu disse que isso é uma estabilidade, ainda é, tá? Mas nos últimos anos a gente observa, sim, um aumento da mudança dos pais, né? Então os pais têm mudado mais facilmente de colégio, o que não é bom. O que não é bom para as crianças, inclusive. Não é algo positivo isso. É algo que pode gerar, inclusive, traumas ali na infância da criança, de adaptação e tudo mais. De qualquer forma, continua sendo um negócio com LTV altíssimo. Isso é um ponto muito positivo do mercado de escolas básicas, tá? Com o sucateamento da educação pública e o crescimento das escolas particulares, né, o aumento da concorrência das escolas particulares, a gente também observa um movimento dos pais que eles preferem colocar os filhos em uma escola de custo baixo, que não é tão boa, não é tão bem avaliada do ponto de vista acadêmico e pedagógico, do que deixar os filhos na escola pública, muitas vezes. Né? Então o pai ali que é de classe média baixa, ele já prefere colocar o filho e ter esse gasto mensal, mesmo com a possibilidade de uma educação gratuita oferecida pelo Estado, eles ainda assim preferem ter um gasto mensal de R$800, que seria ali um low cost, numa escola que não é tão boa, do que deixar os filhos na educação pública. Isso pela convivência, né? Então, muitas vezes na escola pública a gente de fato, infelizmente, né, pessoal? Infelizmente, eu sou um empresário da educação, mas ao mesmo tempo é muito triste a gente ver a educação pública pouco valorizada no nosso país, né? O ideal seria que a escola privada fosse suplementar a educação pública, né? Então atendesse a demanda que a educação pública não consegue alcançar, ou fosse apenas uma opção para pessoas que têm mais recurso financeiro, né? Que têm a possibilidade de ter esse gasto um pouco maior com a educação. De qualquer forma, a gente observa que muitas escolas, inclusive grandes players do mercado, eles têm optado por ir para o nicho de low cost. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu vou criticar um pouco, tá? Eu não tenho nada contra o nicho low cost exclusivamente. Mas a gente observa que... até porque tem demanda no mercado. Mas, por exemplo, existem alguns grandes players do mercado que têm muita grana, e eles entram nesse mercado de low cost porque ele lota rápido e você tem baixo custo, porque você não foca na qualidade do serviço. Então, o maior custo que você vai ter é de uma estrutura grande, porque essas low cost acabam sendo isso, né? Elas acabam sendo escolas com uma grande estrutura, então ela tem uma quadra enorme, salas enormes, que aí vão colocar ali 40, 50 alunos por sala, então ela lota rápido, com baixo custo, ela é bonita, então os pais batem o olho e falam, poxa, essa escola é bonita, hein, que legal, vou colocar meu filho lá. Até porque a gente precisa analisar que por mais especializado que você seja, que o seu negócio seja na educação, muitos dos pais, e não é culpa deles, tá? Muitos dos pais não são profissionais da educação e acabam não tendo um olhar tão técnico quando a gente fala de metodologia de ensino, de qualidade de ensino, formação de professores e tudo mais. Então, eles acabam, às vezes, não vendo tanta diferença se você não souber divulgar a sua educação e se você não souber divulgar os seus resultados. Eles acabam não vendo muita diferença de uma escola que investiu muito na qualidade dos profissionais, dos professores e tudo mais, mas não tem uma estrutura tão bacana, e uma escola low cost com uma estrutura top, e às vezes com custo mais baixo. Porque apesar de estrutura custar caro, a manutenção da estrutura, né, manter essa estrutura, o investimento inicial é alto, mas manter a estrutura não é tão caro quanto você manter profissionais e uma formação de profissionais com excelência. Então é muito mais caro você ter uma escola com uma qualidade acadêmica alta. Os pais vão bater o olho, vão olhar aquela escola maravilhosa, ok, com uma qualidade mais baixa, mas eles não sabem, ou pelo menos não acham que faz tanta diferença, com um custo baixo, uma mensalidade baixa,
e vão acabar optando por essa escola, pelo menos de início. Só que o grande problema, apesar de ser um nicho que cresce bastante no mercado, o grande problema das escolas low cost aí, quando entram esses grupos grandes, eles colocam, por exemplo, uma diretora para 5 das unidades que eles têm, uma coordenadora para 5 unidades, uma equipe de atendimento para 5 unidades, e aí esses profissionais vão uma vez por semana em cada uma das unidades, e com o tempo os pais percebem que o atendimento fica horrível, né? Então eles vão tentar ter contato com o financeiro, eles vão tentar ter contato com a coordenação, porque eles estão insatisfeitos com o que um professor falou pro filho, ou com as notas que o filho está tirando, ou o filho não está aprendendo da forma como esses pais esperavam, né? O filho, a filha, não está aprendendo da forma como esses pais esperavam, e aí esses pais vão buscar o contato com a escola, e essas escolas de grande rede low cost acabam tendo muita dificuldade de fazer esse atendimento personalizado. Então a gente percebe que, apesar de, para alguns pais, ser a única opção dentro do nicho privado de educação, ao longo do tempo, você pode perceber que esses pais muitas vezes vão migrando ou de volta para a escola pública, por uma decepção com o ensino privado que eles estão pagando e não estão tendo o resultado esperado, ou eles acabam optando por pagar um pouquinho mais em uma escola, às vezes menor, com uma estrutura menor, mas que tem um atendimento extremamente personalizado. A gente pode observar que tem escolas bem pequenas, em bairros mais periféricos, em cidades mais interioranas, cidades periféricas, que a escola é bem pequena, é uma escola com uma administração bem amadora, mas ela tem aquele senso de acolhimento, aquela coisa familiar, sabe? Que muitas vezes os pais vão olhar aquela estrutura sensacional da rede low cost bem grande, da enorme rede low cost, e vão entrar de primeira, mas com o passar dos anos eles vão ficando decepcionados com esse atendimento ridículo, e eles acabam optando por essa outra escola. Então a minha dica é, não tem problema você ser uma escola low cost. Não é todo mundo que precisa cobrar 5, 10 mil reais como escolas aí de elite de São Paulo. Mas cara, acho que o ponto mais importante para você conseguir manter o seu cliente é oferecer um ótimo atendimento. Isso é uma coisa que eu posso te dar certeza, cara, que é ao longo desses anos que eu tô no mercado de educação, estrutura enche os olhos. Resultados para vestibular enche os olhos. Mas o que mantém o filho na escola é o atendimento. Agradável, personalizado, com carinho. Um outro ponto interessante de falar do mercado de escolas é a forma de pagamento, né, e a inadimplência. Muitas escolas acabam se ferrando bastante com inadimplência, porque no mercado de escolas, diferente de outros serviços como academia, por exemplo, depois que o pai ou a mãe matricula o seu filho ou sua filha, paga a taxa de matrícula. É que não é taxa de matrícula, né? Hoje em dia nem pode cobrar a taxa de matrícula fora da anuidade. Mas existe ali uma 13ª parcela, muitas vezes, que está dentro do próprio valor de anuidade. Mas geralmente esse pagamento é feito por boleto. Então vai lá, o pai, a mãe matricula, paga a primeira parcela, e você pagando a primeira parcela, que é obrigatória no momento de matrícula, você já pode manter o seu filho o ano inteiro, e a escola é obrigada a prestar esse serviço durante o ano inteiro, mesmo que o pai e a mãe não pague mais nenhuma mensalidade do ano. Isso é um ponto bem complicado, tá? Ah, e você vai me dizer, pô, cara, mas a educação é algo fundamental para os alunos, é algo fundamental para as crianças. Pô, concordo 100%, assim como a saúde, cara. Só que a saúde privada, se você não paga o seu plano de saúde, você automaticamente não pode mais frequentar os hospitais do seu plano de saúde, cara. Você tem que ir pro SUS. E não desqualificando o SUS, mas estou dizendo puramente de um ponto de vista de prestação de serviço. A escola básica, existe a opção da escola pública. Então, se a pessoa ela não pode arcar com os custos do colégio privado, eu entendo que existe um desespero, um medo de, poxa, eu quero dar o melhor para o meu filho, eu vou dar a vida aqui, me esforçar para pagar, mesmo que não cabe exatamente no meu orçamento. Cara, eu respeito isso, de verdade. Mas agora, a gente fazer essa escola, prestar o ano inteiro de serviço para pais que não pagam a mensalidade, e tem pais que realmente passam por necessidade financeira, às vezes, com algum imprevisto, né? Mas, cara, honestamente, esses pais honestos, que passam por algum imprevisto financeiro, geralmente eles vêm falar com a escola. Geralmente eles vão até a coordenação, vão até a direção, vão falar com o financeiro, ó, você sabe que eu sempre paguei direitinho, eu tô passando por um período aqui complicado e tudo mais. Tem como
a gente renegociar isso, eu pago, daqui tantos meses eu inicio as parcelas novamente, o pagamento das parcelas, ou cara, me dá até o final do ano, que no final do ano eu venho e quito essa dívida. Tudo isso pode ser conversado, cara, e eu vou te falar que a maioria das escolas renegocia quando necessário, analisa caso a caso, obviamente se a pessoa estiver passando por alguma dificuldade financeira, né? Se a pessoa simplesmente chega, eu quero pagar menos, não é assim que funciona. Inclusive eu acho que a gente deveria ter mais união de escolas, a gente tinha que ter mais força no legislativo. A gente acaba tendo muitos problemas de leis que simplesmente são impostas para o nosso nicho de mercado e pouquíssimas pessoas falam contra. Muitas vezes coisas polêmicas, cara, mas que a gente precisa se posicionar de forma adequada, porque se você vai impor algo assim, muitas dessas coisas têm um custo para a escola, um custo para a operação. E aí a gente vê um monte de escola fechando aí, um monte de escola indo à falência por problema de inadimplência, por problema de custos que acabam sendo impostos por legislação, por serviços obrigatórios que às vezes não estavam previstos, e isso acaba minando uma grande possibilidade de empreendedorismo que é o mercado da educação básica. Voltando aqui puramente para a inadimplência, o grande ponto da inadimplência escolar, além desse que eu mencionei, é que se a pessoa não paga ao longo do ano, você pode ir fazendo cobranças, né? Você pode ir cobrando ela, envia para algum escritório de advocacia que faça cobrança e tudo mais. Você pode fazer, a própria instituição pode fazer. O grande ponto é, depois de 90 dias, no mercado escolar pelo menos é assim, depois de 90 dias você pode colocar num Serasa da vida, protestar o nome da pessoa. Mas isso pega mal. Geralmente o cliente fica muito chateado quando você faz isso. Aí você vai dizer, pô, mas eu também fico chateado que ele não tá pagando. Não, cara, óbvio. Mas assim, às vezes é um cliente que você pode conversar com ele de forma mais carinhosa mesmo, cara, de conversar com um jeitinho e renegociar com ele, porque às vezes ele tá passando só por um momento de dificuldade. E aí ele vai depois lá e ele paga a dívida dele, ele continua seu cliente, e geralmente nesses momentos a gente tem uma conexão maior entre prestador de serviço e cliente quando existe algum tipo de dificuldade financeira por parte do cliente e o prestador de serviço entende e se esforça para conseguir ajudar de alguma forma, seja prorrogando o pagamento, seja dando algum tipo de desconto pontual para aquele ano específico que a pessoa está passando por uma dificuldade e tudo mais. Você fideliza muito mais o seu cliente quando você faz isso. Sobre formas de diminuir a inadimplência, uma estratégia muito interessante é quando você coloca um desconto condicionado ao pagamento do boleto no vencimento. É uma estratégia muito utilizada. Ela não zera a inadimplência, mas ela diminui bastante. Uma estratégia que eu já vi escolas fazerem é aceitar só cartão de crédito, algumas até cheque pré-datado. Só que o cheque ele tá caindo muito de uso, né, com o tempo. Tá começando a ser muito complicado os pais conseguirem buscar os 12 cheques, né, as 12 folhas de cheque, para ir lá e levar os 12 cheques e fazer o pagamento com data, né, cada um no dia do vencimento de cada mês. Isso tá ficando cada vez mais complicado, mas continua sendo uma estratégia para diminuir a inadimplência, porque o cheque ele não toma o limite das pessoas, enquanto o cartão de crédito toma o limite. Né? O cartão de crédito, a pessoa faz o pagamento, e aí esse é o grande problema do cartão de crédito. Ele toma o limite do valor do ano inteiro, da anuidade toda. Então, se a pessoa não tem um bom limite de cartão de crédito, ela não vai querer fazer, entendeu? Você acaba também, às vezes, perdendo cliente por conta disso, apesar de você diminuir muito a sua inadimplência. Então, assim, se você é de um mercado com uma precificação um pouco mais alta com relação à média do mercado, cara, se é uma escola aí de uma classe média alta, que atende, né, a classe média alta, classe A, essas escolas acabam tendo mais tranquilidade para fazer uma manobra dessa, né? As pessoas acabam tendo cartão sem limite ou com limite bem alto e tudo mais. Ao mesmo tempo, geralmente as escolas que atendem as classes mais altas têm menos problema com inadimplência, né? Então, muitas vezes elas acabam indo pro boleto mesmo, entendeu? Mais uma dica que eu posso dar é, cara, não utiliza, ou só utiliza em último caso, essas instituições que compram faturamento. Quem não é do mercado escolar, não sei se conhece muito essa prática, mas é bem comum no mercado de escolas, exatamente por essa alta inadimplência, né? Eles têm instituições financeiras que compram o seu faturamento inteiro. Eles compram o faturamento do ano todo, só que eles compram por exemplo, cara, 90%, 80% do verdadeiro valor do seu faturamento.
E muitas vezes a inadimplência, ela fica ali na casa de 10%, 5%, se você fizer uma boa gestão. Claro que existem casos que a inadimplência vai para 25%, por exemplo, e aí é um grande problema. Mas eu honestamente acho que vale muito mais a pena você se esforçar um pouco mais investir mais nessa gestão financeira, nessa cobrança, nessa conversa com os pais, às vezes mudar a forma de pagamento até, fazer análise de crédito dos clientes que chegam para fazer a matrícula. Claro que a gente não pode barrar a matrícula de alguém, mas você fazendo essa análise de crédito, você já tem um estudo mais adequado do quão bom pagador aquela pessoa é. Toda essa gestão acaba saindo mais barato do que você vender o seu faturamento para uma instituição que vai te dar só 80% do que você poderia receber realmente, entendeu? Então essa é uma prática que eu honestamente não sou a favor. Só em último caso, né? Pô, a escola tá para falir, não tá recebendo nada, inadimplência nas alturas. Tá bom, cara, vende seu faturamento, entendeu? Mas não é uma boa prática, tá? Não vale a pena financeiramente falando. Lembra que eu tinha falado que é praticamente impossível escolas com sócios que são pessoas físicas terem um crescimento expressivo? Isso eu tô dizendo na média do mercado. É claro que existem pessoas físicas aí multimilionárias, bilionárias, aí cara, é diferente. Numa média do mercado, é quase impossível você fazer expansões expressivas com sócios pessoas físicas sem empréstimos, ou sem um investimento externo, né? Mas aí geralmente já entra ou um investidor que pode ser uma pessoa física, mas geralmente aí a gente tem as pessoas jurídicas que entram investindo. Para pessoas físicas, donos de escola, fazerem expansões expressivas é quase impossível com recursos próprios. Então o ideal é que você consiga empréstimos. Mesmo que você tenha a grana, cara, às vezes você usa essa grana como garantia para conseguir um empréstimo interessante que você vai pagar aí em muito tempo, fazer um financiamento de uma obra. O grande problema é que os bancos, análise de crédito para instituições de ensino, ali, principalmente da educação básica, é uma análise precária. É muito complicado você usar boletos como garantia. Geralmente as instituições que têm muitos recebíveis em cartão de crédito acabam tendo mais ferramenta, mais arma de barganha com os bancos para receber empréstimos, né, e financiamentos, porque coloca como garantia, né, os recebíveis de cartão de crédito. Mas geralmente para conseguir bons empréstimos, os sócios precisam colocar imóveis próprios, por exemplo, dos sócios, né, das pessoas físicas como garantia. Até porque dificilmente os bancos aceitam o imóvel da escola como garantia. Por ser um imóvel sede ou um imóvel operacional que seja, esse imóvel, juridicamente, é muito difícil de você pegar esse imóvel como um credor. Né, sendo um credor, é muito difícil você pegar esse imóvel, juridicamente falando mesmo. Porque, pô, imagina que a escola que tem 300 alunos ali, tem 300 famílias, são 300 famílias basicamente que dependem daquela educação, com filhos já adequados naquele local, 50 funcionários que dependem daquele negócio. Então, cara, é muito difícil o banco conseguir tomar um imóvel operacional ou que seja um imóvel sede do seu negócio. Os donos, né, os mantenedores do colégio, acabam tendo a necessidade de utilizar imóveis como garantia. Só que isso é algo atrasado porque já existem formas que estão sendo estudadas e a real é que é muito seguro o pai que se compromete a pagar 12 mensalidades no boleto. Apesar de eu ter mencionado a alta inadimplência, a inadimplência é alta, mas é claro que passados aí as negociações e se o cliente continuar inadimplente e tudo mais, existe o procedimento jurídico, né, o processo mesmo, que você pode entrar ali com uma execução para receber esse valor, com multa, juros pelo não pagamento. Então a gente tem de fato aí uma certa segurança para esse pagamento. E outra, muitas vezes a argumentação dos bancos é: pô, mas esse aluno amanhã pode não estar lá. Cara, de fato, mas aí você olha uma escola que tem, sei lá, 30 anos no mercado, os alunos não saem. Então, assim, cara, é uma análise aí, você olha 30 anos no colégio, os alunos pagam no boleto, tudo certo, a escola se mantém bem financeiramente. Qualquer dificuldade de você, de fato, colocar esses boletos, né, fazer uma duplicata, registrar, bater contrato com boleto e utilizar isso, esse recebível, né, esse faturamento anual como garantia. Aí entra um ponto. Existe uma fintech, que é a FinEdu, que já faz esse trabalho no mercado. É um trabalho novo, os bancos não têm muito a cultura de fazer esse tipo de empréstimo com garantia do faturamento anual do colégio, em boletos, mas isso aqui não é um merchan, tá, pessoal? É que eu realmente pesquisei, conversei inclusive com o Ricardo, que é um dos sócios aí da FinEdu, e é uma ideia muito inovadora, muito interessante, que é de fato utilizar o faturamento anual, que seja em boleto, como garantia de um empréstimo.
que aí chega até 50% às vezes do faturamento se tiver tudo organizadinho. Claro que existe uma análise de crédito aí caso a caso. Mas muitas escolas têm conseguido fazer um crescimento mais expressivo com esse tipo de financiamento, né? É um financiamento muito interessante. Preciso dizer, exatamente por não ser um merchan, preciso dizer também o ponto negativo. Essa Finedu, por ser nova e por ser uma prática nova no mercado, de um risco um pouco mais alto para os investidores, porque o empréstimo que eles fazem, o financiamento, vem de um fundo de investimentos que acredita que emprestar dinheiro para escolas em expansão é um bom negócio. Então, por ser um investimento com um certo risco, as taxas de juros acabam sendo um pouco mais altas do que as taxas normais de um banco. Principalmente nesse momento que o CDI está nas alturas, o próprio banco está com taxas altíssimas de juros para empréstimos. O interessante é que, como eles fazem um empréstimo 100% pensado para o nicho da educação, eles inclusive sabem que uma escola não cresce de um mês para o outro. Isso é um ponto muito importante também no mercado da educação, cara. Você não vai crescer de um mês para o outro e dificilmente de um semestre para o outro. O crescimento de volume de alunos e aumento de faturamento, ele acontece anualmente, porque o aluno chega, faz a matrícula e geralmente fica o ano inteiro. Dificilmente ele sai de uma escola para outra. É uma porcentagem muito pequena do mercado dessa clientela que realmente faz essa transição de uma escola para outra durante o ano letivo. Então, por eles saberem isso, a carência costuma ser de 12 meses. Coisa que banco dificilmente faz. A carência de banco ficaria em questão de meses. 3 meses para começar a pagar, 6 meses quando eles são muito bacanas. Esse é um ponto muito interessante de se analisar e eu indico fortemente aí a Finedu. Acho que é uma ótima opção para a expansão escolar. Até porque é impressionante, cara. A gente vê aí escolas que faturam 50 milhões por ano e não conseguem um empréstimo de 5 milhões. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Mas enfim, era isso que eu tinha para dizer. Esses são os pontos positivos, negativos, aqui uma análise real dos fatos, de como é o mercado da educação, como é empreender na educação. E aí, você acha que vale a pena ou não? Tamo junto.